Os distúrbios do sono são todas as dificuldades relacionadas ao sono, incluindo a dificuldade de adormecer ou de permanecer adormecido, dormir em momentos inapropriados, tempo total de sono em excesso ou comportamentos anormais relacionados ao sono. Calcula-se que mais de 100 distúrbios do sono e do despertar já foram identificados. Eles podem ser agrupados em várias categorias diferentes: insônia, sonolência excessiva, pesadelos, sonambulismo, a síndrome das pernas inquietas, bruxismo noturno. Estas e outras perguntas e respostas você terá hoje no programa Ponto de Equilíbrio com a nossa convidada da noite. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio, de segunda a sexta-feira, meia-noite e meia. Acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Nosso programa de hoje, mais um tema interessante. É com imenso prazer que eu recebo a doutora Luciana de Oliveira Palombini. Doutora, muito obrigado. É um prazer foi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Realmente. A doutora é pneumologista e médica do sono do Instituto do Sono de São Paulo. Isso. E nós vamos falar sobre um tema que influencia a vida, o dia a dia das pessoas, que é o sono, o dormir bem, o dormir mal, o dormir picado, o não dormir, quantas horas eu durmo, e a doutora hoje vai esclarecer, eu tenho certeza, muitas dúvidas. Doutora, quais os problemas do sono do brasileiro? Bom, então o sono adequado, a definição do sono adequado é de duração adequada, de quantidade adequada e de qualidade. Esse é o sono normal. A gente dormir um número de horas suficientes e com qualidade adequada, né? Então, um dos problemas mais frequentes hoje se chama privação de sono, por exemplo, que as pessoas cada vez estão dormindo menos, né? Nos últimos 20, 30 anos diminuiu 1h30 de sono no mundo inteiro. Por quê? Por um excesso de demanda, um excesso de vida mais agitada, competitividade, as coisas ficam abertas 24 horas, tem muita opção, tem muita pressão. Então, em primeiro lugar, existe um problema muito frequente, que é a falta de sono, e as pessoas sentem cansaço. Por exemplo, em São Paulo, no estudo que a gente fez, a média de horas de sono é de 6h30, a média da população, que é pouco. Isso que eu ia perguntar para a senhora, qual o período ideal de sono? Médio, lógico. A maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas, né? Mas existem os dormidores curtos, né, que dormem 4, 5 horas e ficam bem, e existem os que precisam um pouco mais. Um dos problemas é que a pessoa acha que se adapta a dormir pouco. Ela perde um pouquinho a capacidade de julgamento de que ela está bem. Então, tem muitas pessoas que ficam dormindo 5, 6 horas, acham que estão bem porque tentam se adaptar, mas tudo isso tem um preço. E hoje, nos congressos de sono, a gente está vendo que o preço, além do cansaço no dia seguinte, cansaço, mau humor, dificuldade de concentração, a privação de sono, ao longo dos anos, tem alguns estudos mostrando que aumenta o risco de doença também. Tanto cardiovascular, né, que é hipertensão, doença cardíaca e AVC, como metabólica, diabetes. O normal seria, então, vamos falar, por volta de 7h30, 8 horas de sono por noite. Por noite. Agora, a gente escuta às vezes das pessoas, olha, eu durmo pouco, eu vou dormir por volta de 1h e acordo 6, 5h30 e me sinto bem. Então, é exatamente isso daí que a senhora acabou de falar. Às vezes a pessoa acha que está bem, mas isso daí o organismo vai cobrar lá na frente. Sim, porque a pessoa, ela cria uma adaptação a dormir mal, ela sente muito cansaço, só que ela não sabe. Então, o problema dos distúrbios do sono, de dormir pouco e de dormir mal, a pessoa vai gradativamente se acostumando e achando que está bem. Então, tem esse problema de dormir pouco e tem a questão daí da qualidade do sono, que é importante também. Então, não adianta você dormir 8, 9 horas se a qualidade não é boa. E como que a qualidade pode ser prejudicada? Desde questões do ambiente, né? Cidade barulhenta, tem gente em São Paulo que não consegue dormir porque mora do lado de uma rua movimentada, por exemplo. Então,
Essa pessoa pode dormir 8 horas, mas é um sono fragmentado, que a gente chama, é um sono superficial, ela não aprofunda. Então ela vai ter cansaço no dia seguinte. Ou ela tem algum distúrbio do sono, como, né, a apneia do sono, que são as paradas respiratórias. Que também a pessoa pode dormir 9 horas, mas não é um sono reparador. Aí a consequência no dia seguinte é estar cansada, dificuldade de concentração, risco automobilístico, né? E o sono leve e o sono pesado? Que tem gente que fala, olha, aí a partir do momento que eu durmo, pode cair o mundo, eu não acordo, não tem jeito. E tem gente, aí eu me enquadro nesse caso, que qualquer pequeno barulho você acorda. Aí existem características do sono que são muito individuais. Então, por isso que as questões do sono não é uma regra geral para todo mundo. Para algumas pessoas, o café acaba com sono, para outras não. Cada um tem uma resposta individual. É uma característica, uma tendência, provavelmente genética, é constitucional. Então, você tem que ver para o seu sono o que é bom. O que é bom para você não necessariamente é bom para o outro. O café, existe algo cientificamente comprovado que tira o sono, que Sim. deixa mais agitado? O café é reconhecidamente estimulante do sistema nervoso central. E o café ele pode ficar em ação até 6, 7 horas para algumas pessoas sensíveis. Só que tem uma variação na resposta ao café. Então, em geral, assim, a gente tem que evitar próximo da hora de dormir. Mas tem gente que tem insônia, dificuldade para iniciar o sono, tem que evitar depois das 4 horas da tarde. Então, vai depender um pouquinho do grau da insônia e da resposta do indivíduo. Seria o tempo do organismo eliminar a cafeína, o estimulante, para a pessoa poder dormir melhor. Para poder dormir, para diminuir os estimulantes. Porque de noite, para o sono chegar, o cérebro tem que relaxar. O cérebro tem que diminuir a atividade para o sono conseguir chegar. Então, se a gente estimula o cérebro com café, com cigarro, com preocupação, com notebook, com coisa de trabalho, quando você ativa o cérebro, o sono não vem. Então, aquela história de levar um notebook para a cama não é legal. Não é nada bom. E televisão, doutora? Eu conheço várias pessoas que falam, olha, eu não consigo dormir, eu durmo com a televisão ligada, eu preciso assistir pelo menos 10, 15, 20 minutos, meia hora de televisão para eu poder dormir. E às vezes a pessoa deixa essa televisão ligada a noite inteira, a madrugada inteira. Uma das coisas que mais afeta o cérebro é a luz, é um dos estímulos mais importantes. Então, uma luz que chegue ao cérebro ou próximo, né, tanto no início do sono como durante a noite, é ruim. No sono a gente tem que estar no escuro, no conforto e no silêncio. São as 3 coisas fundamentais. Então, nunca é bom deixar a noite inteira, não é bom. E antes de dormir, pode prejudicar um pouco o sono. Mas aí o quanto vai prejudicar depende dessa disposição, dessa predisposição. Para as pessoas com insônia, é péssimo. Para as outras pessoas, depende dos outros fatores associados. Né? Como a senhora poderia traduzir assim mais popularmente? Qual é a pessoa que tem insônia? Qual a característica dela? A insônia é uma queixa que é a dificuldade em dormir. Daí ela pode ser uma insônia inicial, a pessoa tem dificuldade para iniciar o sono, né? Deita, não consegue iniciar, ou é uma insônia de manutenção. Ela inicia rápido, ela acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Então, insônia é uma queixa, não é um diagnóstico final. A queixa da insônia pode estar associada a diferentes coisas. Pode estar associada à depressão, à ansiedade, ao uso de medicação, a hábitos inadequados. Então, você tem que avaliar. A pessoa que diz, eu não consigo dormir, você tem que sentar e conversar 1 hora para entender de onde está vindo essa queixa. E qual o sintoma? A insônia provoca, lógico, não é bom. E qual o dano que ela causa no corpo, no dia a dia e no organismo da pessoa? Então, a insônia afeta essas coisas parecidas que privação de sono, ou seja, dá irritabilidade, dá dificuldade de concentração e dá mais cansaço, não dá tanta sonolência. Porque o cérebro da pessoa que tem insônia é um pouquinho mais ativo em relação a quem não tem insônia. Mas a insônia também já tem vários estudos mostrando que a insônia, as consequências da insônia vai um pouquinho além dessa questão do cansaço. Então tem diversos estudos mostrando que a insônia, ao longo dos anos, quem tem insônia também tem maior risco cardiovascular. Então, mas isso são estudos longos que não conseguiram ainda confirmar uma causa e efeito. Mas hoje há diferentes achados que estão sugerindo, de maneira até bem forte, isso, que a insônia, ao longo do tempo, faz mal para a saúde também. E aquelas pessoas, doutora, que passam às vezes o dia inteiro bocejando, com sonolência, vai dirigindo para casa, vai com sono, fala, vou chegar em casa, eu vou dormir, de repente a pessoa vai para a cama, deita e não dorme.
Essa é a típica queixa da insônia, porque o que é a insônia? A insônia é aquele cérebro que é mais ativo que o normal, a pessoa tem essa tendência. No decorrer da vida vão acontecendo algumas coisas de estresse, passa por um estresse familiar, profissional, que ativa um pouco mais, fica um pouquinho mais difícil de dormir. Aí a pessoa deita de noite e ela se obriga a dormir, ela fica com a ansiedade, tanto que tem que dormir, como com a ansiedade dos problemas. Quando a gente fica com essa ansiedade, o cérebro muito ativo, deitado à noite, o cérebro aprende, é o que a gente chama de condicionamento. O cérebro aprende, ali não é para dormir. Então, cada vez que a pessoa tenta dormir, aquele ambiente funciona como um estímulo para o cérebro, não é para dormir. É um sinal, não durma, né? Então, o que acontece? A pessoa tem que reaprender a dormir, tem que recondicionar isso. Tem que associar a cama e o ambiente da cama sempre a sono. Então, o que acontece? As pessoas geralmente fazem o oposto, que só piora isso. As pessoas, não, eu fico lá deitada, eu tento dormir, eu quero dormir. E a pessoa inevitavelmente fica revoltada, fica brava, eu tinha que estar dormindo, amanhã tem a reunião. Aí a preocupação vai ativando. Fazendo a agenda do dia seguinte. Aí essa ansiedade à noite, o cérebro vai aprendendo e vai ativando. É o caso daquela pessoa que às vezes tem um compromisso muito cedo. É. Então a pessoa fala, amanhã eu tenho que acordar às 5 da manhã, 6 da manhã. E fica então, preocupada. E acaba não dormindo. O sono vem, como já aconteceu comigo várias vezes, quando você não conseguir dormir à noite, e o sono vem ali 1 hora antes do horário que você tem que levantar. Então, assim, as pessoas vão fazendo coisas erradas. Isso de ficar na cama sem dormir, aí a pessoa estende um pouquinho mais o horário de acordar, porque a pessoa, olha, meu sono só veio às 4, 5 horas da manhã, aí veio o soninho gostoso, aí eu dormi até às 10. O problema é que quando você varia os horários de deitar e principalmente de acordar, você desregula o sono. O sono é um ritmo biológico, né? Existe uma parte do cérebro que é como um reloginho biológico. Então, quanto mais estável e os horários, né? Então, o sono, a alimentação, tudo tem que ser estável, tem que ser no mesmo horário, no dia a dia. Porque se você muda esses horários, esse relógio biológico que controla os ritmos, ele desregula. Então, uma das coisas que as pessoas fazem frequentemente que piora é isso. Dorme até às 9, dorme até às 10. Aí no outro dia não vai Chega ter na noite sono seguinte, o cedo. cérebro não sabe que é para acordar. Então a pessoa estimula demais o cérebro à noite e tira o estímulo de manhã, que é o contrário que deveria fazer. De noite a gente tem que diminuir o estímulo, diminuir a luz, diminuir televisão, dar uma aquietada para o cérebro relaxar. E de manhã cedo, ao contrário, a gente tem que estimular o cérebro. Acordar cedo, todo dia, o mesmo horário, de preferência sol, tomar café da manhã, porque tudo isso sincroniza todo esse ritmo, aí o cérebro sabe mais que está na hora de dormir à noite. E aquela história, doutora, quanto mais se dorme, mais sono se tem, é verdade? Não. Na verdade o sono é assim, é a quantidade adequada. Mas às vezes a pessoa passa um pouquinho, acorda de um estágio de sono que o cérebro estava um pouquinho mais lento, fica com a sensação grogue. Sono não é para dormir nem de menos e nem de mais. É a quantidade que você precisa toda noite, os horários mais regulares possíveis e evitar, são coisas daí que a gente chama higiene do sono, que é isso, evitar os estimulantes, exercício regular é importante, horários regulares de sono, não ficar na cama sem sono, tudo isso que ajuda a ter um sono mais adequado. A senhora falou agora há pouco de alimentação. O que a pessoa deve evitar um pouco antes de dormir ou no jantar para melhorar a qualidade do sono? Bom, então em relação à alimentação, a refeição, o ideal é 2 horas antes, principalmente tem pessoas que têm refluxo, por exemplo, então você tem que evitar comer muito e deitar. Isso é ruim para todo mundo, principalmente para quem tem refluxo gastroesofágico. Então a refeição 2 horas antes e a comida à noite não pode ser de digestão muito difícil. Então, por exemplo, alimentos muito gordurosos, muita carne, muita proteína. Então o ideal é um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, leve, não grande quantidade, para evitar. A gente não pode deitar com o estômago cheio, né, depois de uma refeição farta, mas também não pode deitar com fome, porque senão você vai acordar no meio da noite e vai piorar a insônia. Tem que estar bem alimentado. Nota que está faltando alguma coisa. Você não consegue manter o sono se você está com fome. A senhora falou da insônia. Quais os outros distúrbios do sono? A insônia e a apneia do sono, que são as paradas respiratórias junto com o ronco, essas duas são os distúrbios mais frequentes. É a causa mais frequente que vem no laboratório de sono, é a causa mais frequente que vem na clínica de sono, né? Então, a queixa, ou o indivíduo não consegue dormir, que é a insônia, ou o indivíduo tem sonolência, tem cansaço, ou ronca um pouquinho, aí vai para o lado da apneia.
Esses são os mais frequentes. Mas tem outros distúrbios mais raros, né? Então, movimentos estranhos durante a noite. Pode... Espasmos, né? Espasmos, qualquer tipo de movimento. Isso pode ser desde uma coisa normal, que se chama parassonia, né? Então um sonambulismo, um terror noturno. Isso pode ser perfeitamente normal, tem pessoas que têm uma tendência, existe um marcador genético para isso e tem desencadeantes. Estresse, dormir mal, alguns tipos de medicação, então isso a gente aconselha, isso é um outro tipo de distúrbio. Mas a gente tem que avaliar, porque alguns movimentos um pouco mais diferentes pode ser uma epilepsia durante o sono, por exemplo. Então, o indivíduo tem que vir no laboratório de sono para fazer o exame de polissonografia. E as pessoas que falam dormindo? Isso entra dentro dessa que a gente chama parassonias, que são comportamentos inadequados. Como eu falei, são tendências, a gente tem que ver o que está desencadeando, por exemplo, uma apneia do sono. Não respirar bem durante o sono é muito frequente um desencadeante para esses comportamentos anormais. Então, quando a pessoa se queixa, eu falo durante o sono, o ideal é você ver se tem algum fator de estresse levando aquilo e a pessoa tem que fazer a higiene do sono, dormir o número de horas suficientes, tudo mais regular possível, que se você varia muito o sono, ajuda a desencadear. Mas não é uma doença falar durante o sono. Você tem que excluir que tem outras coisas associadas para tratar, mas só falar durante o sono não necessariamente precisa ser tratado. E as pessoas que não têm horários fixos? Vamos supor, a pessoa tem horários variáveis, ou no emprego, ou no estudo. Então, 3 dias por semana ela vai dormir mais tarde, 2 vezes por semana ela pode dormir mais cedo, no final de semana ela dorme um pouco mais. Essa falta de regularidade de horário prejudica? Isso pode prejudicar, mas isso é muito interessante, que teve no último congresso uma reunião sobre isso, mostrando que exatamente existe a necessidade da gente ter pessoa 24 horas por dia, num hospital de plantão e tal, mas existe uma grande variação na resposta a isso. Tem pessoas que toleram bem, tem pessoas que toleram muito mal, e cada vez mais estão se vendo que existe uma predisposição para isso. Então tem pessoas que nunca vão conseguir organizar o sono de uma forma adequada. Essa pessoa é ruim que faça um trabalho de noturno, né, um plantão noturno, porque ela dificilmente vai ter um sono normal. Essa pessoa tem maior risco de chance, os trabalhadores em turno têm maior frequência, um risco também aumentado para ter câncer no futuro. Então, câncer também, já foi visto isso. Então, a pessoa pode organizar bem o sono para compensar, tem algumas que nunca compensam. Das que compensam, o que acontece? A pessoa que trabalha de noite, por exemplo, aí que acontece, vem durante o dia e ela não consegue dormir, porque ela tem exigências da família, os filhos, tal. Então a pessoa dorme muito pouco. Então a pessoa tem que tentar respeitar. Vou dormir mais tarde, vou dormir mais cedo, mas o período que dorme tem que ser a mesma coisa que a noite. Escuro, silencioso, confortável, né? O problema é que ela não consegue organizar para compensar nos horários fora o horário da noite. E aquela pessoa que estranha, de repente ela fala, olha, eu durmo muito bem na minha casa, mas quando eu viajo já não durmo bem, quando eu vou para o hotel não durmo bem, se eu vou dormir na casa de um amigo eu não durmo bem. É psicológico? Existe? É lógico, é aquela coisa que eu falei da tendência individual, cada um responde de uma maneira. Para algumas pessoas não faz diferença nenhuma, para outras ela não dorme. Né? Daí você pode, em algumas situações você pode dar uma medicação em alguns momentos, né? Então você tem que adequar para aquela pessoa. Então, como eu falei, o sono é uma questão muito individual dos hábitos de sono e das queixas de sono. Medicação para dormir acaba gerando uma dependência? O que acontece? As medicações usuais, tradicionais, mais antigas, que são os benzodiazepínicos, hoje, na clínica de sono, a gente nunca dá como primeira escolha, porque a gente sabe que faz dormir, mas o preço é muito alto. Então, o que acontece? Dá um sono, mas não é um sono fisiológico. Ele dá um sono de estrutura anormal. Dá um sono mais fragmentado, leva à tolerância e leva à dependência. Então, é aquele problema, a pessoa que está tomando o seu benzodiazepínico há 15 anos. Ela não consegue parar, porque se ela para, ela tem a dependência. Se ela para, ela tem sintoma de rebote, ela tem mal-estar, ela tem uma insônia pior ainda. Então, essas medicações para sono, hoje a gente evita. Então, hoje tem outras medicações um pouquinho mais seguras, que a gente dá sempre por curto período de tempo. Então, a pessoa que não dorme, tem uma insônia, o tratamento nunca é só medicação. Então, se vem a pessoa no consultório e se queixa assim, e você vê, você vai ter que mudar algumas coisas. Ou você está disposto a mudar, ou não tem como resolver o seu problema. Né? Tem que se adequar.
Porque muitas pessoas não querem mudar nada do hábito, querem só achar que a medicação vai resolver. E nunca é assim. Hoje o tratamento comportamental da insônia é sempre associado. E aí você usa medicação para ajudar um pouquinho, porque não é fácil, né? Às vezes a pessoa está lá cansada, não consegue dormir, está muito cansada para levantar. Então, em alguns momentos, a gente usa medicação, mas junto com essa, a gente chama tratamento comportamental. E o emagrecer? Alguns médicos falam que sono emagrece. É isso mesmo? Na verdade, não é que sono emagrece, é que um sono normal é importante para o metabolismo e para o peso. A falta de sono prejudica o metabolismo e pode levar a um aumento do peso. Né? Então, não é que o sono emagrece. Dormir bem, comer bem faz o seu peso ficar estável. Você dormir mal, comer mal, faz seu peso variar. Então, o sono é fundamental para o metabolismo e para o peso, sim, você ter um sono adequado. Eu assisti recentemente, doutora, num canal fechado a cabo, um estudo realizado na década de, se não me engano, 40 ou 50 na Inglaterra, sobre pacientes que morreram por não conseguir dormir. Qual o nome dessa doença? Existe uma doença que é a insônia familiar fatal. Isso, exatamente. Que é descrito, é raríssimo e você não vê isso no consultório. Por exemplo, aqui no Brasil, no grupo que eu estou, a gente está há 15 anos, a gente não teve nenhum caso. E é hereditária? Então, isso é descrito na literatura, que fica, o indivíduo acaba. Mas é uma doença não bem conhecida, não se sabe bem os fatores e definitivamente você não vê. É muito raro, mas pode acontecer. Qual a faixa? Bom, primeiro, entre homem e mulher, quem tem mais problema de distúrbio de sono, homem ou mulher? Depende. O problema respiratório é mais no homem, então o homem ronca mais e tem mais apneia. E aí existe uma questão hormonal para isso, o hormônio feminino protege a mulher, né? Mas a insônia é mais da mulher. A insônia é mais da mulher. Então, a combinação frequente no consultório é muito ruim, que é a mulher com insônia e o homem que ronca. Porque daí nem dos dois dorme bem. É verdade. Isso dá um estresse muito grande no casal. Tem que tratar os dois. Etária? Faixa etária, assim, a criança é muito frequente comportamentos anormais, né? Então, na infância, terror noturno, sonambulismo é muito frequente e tende a diminuir. Na infância, existe a apneia do sono, sim, é muito frequente, mas não é reconhecido, porque os pediatras ainda não foram treinados para isso. Então, é muito frequente que a criança com a apneia do sono, ela não ronca, ela ressona, ela tem uma respiração ruidosa, ela tem outros sintomas que você começa a perguntar para os pais e é frequente, mas não é reconhecido. É um sono agitado, sudorese, né? Transpira durante o sono, ela faz exposições para ajudar a respirar. Então, na criança pode ter isso também. E a criança pode, o que a gente chama de insônia na criança, não é bem insônia, é dificuldade para dormir. Na criança, isso é hábitos dos pais, porque o sono da criança, ele é modulado pelos pais, entende? Então, é muito frequente a queixa dos pais, meu filho não dorme. Isso é absolutamente comportamental e desenvolvido pelos pais. Então, a gente tem uma pediatra lá no grupo que só faz isso, né? Então, a infância tem esses 3 grupos de distúrbios. Na adolescência tem também dificuldade para dormir, tem também problema respiratório. E o adolescente tem um problema muito sério hoje que se chama privação de sono. Porque o adolescente, ele tende a dormir mais tarde e o adolescente precisa de muito sono. O adolescente precisa de 8 a 9 horas. Então isso é um problema muito frequente, porque o colégio começa cedo e o adolescente fica até tarde na internet e tal. Também esse é um problema, porque vai para a cama com o celular, com o notebook, com o computador, Facebook, falando com os amigos. Então, ele está lá, o que a senhora falou, está deitado, mas está lá se comunicando. Esse é um problema muito frequente. A mãe vem muito preocupada, o que acontece? O adolescente não consegue acordar de manhã. O cérebro está 3/4 dormindo, ele fica violento, ele fica agressivo e não sai da cama, porque o cérebro está dormindo. Então, aí entra toda uma questão comportamental de mudança desses horários e, como eu falei, de diminuir o estímulo à noite. E isso é um problema fundamental no adolescente, né? Posição de travesseiro, colchão, tipo de colchão, de cama,
ajuda? Ou Olha, depende de pessoa para pessoa? Como a questão da higiene do sono, como eu falei, é conforto. Então, é conforto, a pessoa tem que se sentir confortável. Mas aí o travesseiro tem uma questão mais ortopédica, né? Então, a gente sabe que a posição certa do pescoço, para não dar lesão, é ficar numa linha reta com o corpo se você deita de lado. Então, travesseiro muito baixo, que vai para baixo, não pode, nem muito alto. Isso do ponto de vista ortopédico. De lado, a pessoa tem que manter a cabeça numa no nível linha, da coluna. numa mesma linha, o corpo e a cabeça. Aí, em relação à posição também, quem ronca, o ideal é ter alguma sustentação cervical, porque para quem ronca, quanto mais você fizer essa extensão, diminui a chance do ronco. Então, um roncador que põe travesseiro muito alto e faz esse movimento é ruim, fecha mais a garganta, né? Então, isso assim, para distúrbios do sono. Mas fora isso, é meramente uma questão de conforto. A senhora já deu algumas dicas, mas o que a senhora indicaria para aquela pessoa que já vai para a cama achando que não vai dormir, ou que ela está com problema, está com insônia? O que ela pode fazer, por exemplo, um pouco antes de dormir? De repente, muitas pessoas falam, você toma um leite, você relaxa, você toma um banho, ou você coloca uma roupa mais confortável. Quais os conselhos da senhora para isso? Quem tem insônia, geralmente é assim, no fim de tarde, início da noite, começa a preocupação. Só que o cérebro, a gente não consegue dizer assim, não vou pensar no problema, é difícil. Então, o ideal é você ocupar com alguma coisa mais relaxante. Então, 1, 2 horas antes de dormir é isso, é relaxar tanto física como mentalmente. Não pode se agitar muito pela casa, luz, baixar a luz, se for ver televisão, não colocar muito perto, computador perto também estimula, e evitar essa preocupação do sono. A pessoa às vezes consegue sozinha, muitas vezes não consegue, é difícil, é meio automático. E para isso hoje a gente tem psicólogas treinadas só para essa reorganização do cérebro. Porque se ela começa a preocupar antes de dormir, o sono não vai vir. Aí não vem mesmo. Não vem mesmo. Ela tem que fazer essa reorganização. Tem que tentar tirar o foco do sono. Tenta não pensar tanto. Então, ela consegue fazer isso sozinha, geralmente com alguma ocupação. Então, a gente recomenda assim, uma leitura, uma coisa relaxante, né? Porque você o que eu leio? O que eu vejo? Depende. O que faz você relaxar? Se você lê um suspense e aquilo estimula o cérebro, é ruim para você. Então, vai depender o que relaxa a pessoa. Doutora, e aquele sono incontrolável? Que acontece às vezes em situações assim, você está de repente no meio de uma reunião com o seu chefe ali e deu aquele sono que você não sabe de onde veio, porque veio na hora. Olha, como agir nessa hora? Assim, sonolência importante durante o dia não é para acontecer. Se a pessoa tem muito sono durante o dia, não consegue aguentar uma reunião, alguma coisa está errada. Dentro do sono, pode ser, como eu falei, a falta de sono, a pessoa está dormindo pouco, ou um distúrbio do sono que ela não sabe, uma apneia. Então, dentro do sono. Agora, a sonolência tem muitas causas. Tem causa médica, né? Um hipotireoidismo pode dar sonolência. Tem causa psiquiátrica, depressão também pode dar sonolência. Então, a pessoa que tem sonolência, você tem que excluir tudo de outras doenças e, se for para avaliar o sono, tem que garantir que a pessoa durma o número de horas suficientes com boa qualidade. Não é para ela sentir esse sono todo durante o dia. Mas se sentir, não tem como controlar. Não Aí tem você tem que estimular. Algo que ajude. Tem que se mexer, tem que se movimentar. Né? Levantar. Pode levantar, lavar o rosto, tomar um café. Ela tem que se levantar. Lógico que assim, se o sono está chegando, o olho está fechando e você não faz nenhum movimento para estimular o cérebro, o sono vai vir. Você está tornando o ambiente propício para ele. Não, você vai cair no sono. Então, sentiu que o olho pesou, se movimenta, se levanta, pega uma água, uma coisa assim, aí já vai dar uma estimulada. E aquela pessoa que às vezes dorme no sofá e não dorme na cama, ou dorme no cinema, mas não dorme na cama, ou dorme vendo televisão e não dorme na cama, ela já está condicionada a isso? Mas esse é o típico condicionamento da insônia, é exatamente isso que acontece. Então a pessoa tem que reorganizar, reaprender a dormir de noite. E para fazer isso, ela tem que rever todos os hábitos dela, então tem que ver direitinho, então toma um café, faz um exercício, diminui o café, tira a preocupação, às vezes um remédio, né? Então ela tem que fazer uma abordagem do que está errado, porque isso com certeza é um condicionamento da insônia, não é para acontecer isso. E o que as mães já podem, os pais já podem fazer para evitar esse problema com os filhos já ou recém-nascidos ou crianças? Quais os cuidados que os pais já podem tomar para a criança ter um sono saudável? Olha, a parte de sono da pediatria, por exemplo, se recomenda de pequenininho, de bebê, o ideal é a criança aprender a dormir sozinha, porque a criança vai ter despertares durante a noite e ela tende a repetir o mesmo padrão do primeiro início do sono.
Ela vai acordar de noite. Então, se a mãe faz até dormir em sono profundo no colo, chacoalhando ou no carro, ele faz essa associação à criança. Então, o ideal é, primeiro, diminuir o nível de estímulo, né? Então, criança pequena, 2, 3 anos, tal, é aquilo que falou, 2, 3 horas de dormir, é baixar a luz, é historinha, tem que aquietar. A criança, se você estimula, ela vai, né? E o pequenininho, o bebê, o ideal é não colocar no berço totalmente dormindo, mas sonolento. Que ele vai mais ou menos, ele tem que aprender a dormir sozinho. Que ali é o lugar de dormir. Porque ele vai acordar de noite, então ele tem que conseguir ter a capacidade de dormir sozinho, né? Aquela história do pai, isso eu fiz com a minha filha há muito tempo, a minha esposa. Dá uma volta de carro, porque no carro ela dorme. Aí ela dormia no carro, subia, e quando eu colocava na cama, acordava. Não, é muito difícil isso, porque vem os pais, né? Às vezes precisa deixar um pouquinho sozinho e é difícil, né? Então, como eu falei, às vezes precisa uma profissional. A gente tem uma pediatra que é especializada para acompanhar. Às vezes para a mãe é difícil, né? A criança chora, a mãe quer, tal. Então, às vezes é uma situação que precisa um profissional mesmo. Os produtos naturais, que às vezes podem auxiliar no sono, muitos falam do maracujá, realmente existe? Existe, tem muitos produtos fitoterápicos que têm trabalho, né? Então, por exemplo, a valeriana é uma planta que tem bastante trabalho, né? Então, a cava-cava também. O que acontece? Tem alguns estudos mostrando que tem algum efeito sedativo. Não é o efeito de uma medicação e os estudos não são todos de acordo. Então, na verdade, na medicina, para ter um consenso, tem que ter um X número de estudos comprovando a eficácia, estudo bem desenhado, tudo para a gente poder dizer. Essas coisas têm estudos, alguns que mostram que sim, que mostram que não. Então, mas o que acontece? O efeito colateral é muito pouco. São substâncias seguras. Quase sempre, não é sempre, né? Então, eu sempre digo para a pessoa, se melhorar, tá ótimo. Isso, com as mudanças... Lógico que isso é melhor... Mudança de hábito. Isso é melhor do que tomar uma medicação. Lógico. Toda medicação, mesmo as mais seguras hoje, a gente sabe que tem efeito colateral. Então, o que você puder fazer de maneira mais leve, né? Mudança de comportamento, melhor. Doutora, nosso programa está terminando, eu queria agradecer a presença da senhora, ter aceito o nosso convite. E gostaria de deixar para as suas considerações finais. Eu acho assim que o sono, o que acontece, ele é pouco valorizado. Então, tem que haver uma educação da pessoa não achar que vai dormir menos e vai se acostumar, isso não acontece. A pessoa tem que valorizar as horas de sono. E essa mensagem, está sempre cansado, sonolento durante o dia, alguma coisa está errada. E muitas vezes as pessoas passam 20 anos com problemas de sono, que não foi diagnosticado, não foi tratado, piorou a qualidade de vida, né? O problema é que as consequências do problema de sono é um pouquinho de irritabilidade, qualidade de vida um pouquinho prejudicada que vai piorando. E as pessoas associam isso às vezes ao estresse, é a minha vida que é estressada, eu sou preguiçoso. E aí deixa de diagnosticar e fazer mudanças às vezes simples que poderiam melhorar. Então procura um especialista. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la no nosso programa. Igualmente. E você já sabe, de segunda a sexta-feira, 00:30, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.